Fala galera, tudo certo? De volta aqui com esse vídeo. Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo pelo Batman Day. Eu gravo sempre os vídeos um pouco antes, então não deu para agradecer nos outros vídeos. Eu vou agradecer agora pela galera que curtiu, que comentou comigo lá no Instagram mesmo sobre o Batman Day, que gostaram do vídeo e tudo mais. Obrigado mesmo a todo mundo. Eu espero que continuem curtindo, continuem acompanhando e compartilhando meus vídeos aqui. Eu já peço também que se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ativa a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui, ok? Eu vou falar hoje sobre DC Comics. Sim, eu vou falar sobre a DC Comics. Eu sei, você já deve ter visto vários vídeos falando sobre DC Comics, como a DC foi criada, quando a DC surgiu e tudo mais. Mas eu quero saber se você já sabe quantas editoras fazem parte da DC Comics. Sabe? Não sabe? Pois é, são 13 editoras no total que correspondem à atual DC Comics. A DC Comics nem sempre foi chamada assim. A partir de 1980, da década de 1980, que ela começou a receber esse nome. Antes era National Comics. As pessoas já chamavam ela de DC Comics exatamente porque o selo sempre trazia o DC no meio, escrito National Comics. Então a galera já se correspondia dessa forma, já entendia dessa forma. O selo de 1940 mesmo, que era referente a uma das editoras, já trazia DC Comics. Então, daí você já tira, né? Desde a década de 40 a galera já se chamava desse jeito. Mas, como todo mundo bem sabe, a DC Comics, ela surgiu em 1934, criada pelo Major Malcolm Wheeler Nicholson, mais conhecido como Major. Ele cria a National Allied Publications, onde ele publica a New Fan. A New Fan foi uma edição que, como é que eu vou dizer, ela não é a precursora, ela não foi a primeira revista em quadrinhos. Teve uma antes dela, mas a New Fan, ela trazia algo inédito. O que o Major fazia? Ele convidava pessoas autorais, escritores autorais e desenhistas para estar desenhando coisas inéditas na revista e quadrinhos. Então a New Fan foi assim um patamar para coisas inéditas, porque a primeira revista, ela publicou, as primeiras revistas, elas publicavam strip comics, que saíam nos jornais, né? As tiras em quadrinhos dos jornais ou aquelas páginas completa com histórias e quadrinhos coloridas. Já a New Fan já teve um outro conceito, já teve uma outra formação, que era trazer coisas inéditas. Então o Major, ele criou a editora e motivou a outros fazerem a mesma coisa. Entre essas pessoas estavam Harry Donenfeld e Jack Leibowitz. Harry Donenfeld e Jack Leibowitz, percebendo o sucesso da National Allied, chamaram o Major para juntos fundarem a Detective Comics Incorporated. Então, aquele selinho de 1940 que todo mundo conhece era dessa editora. Ela foi fundada em 1937 e ela tinha como intuito, já pelo nome você já percebe, publicar histórias de detetives e policiais. A National Allied, além de quadrinhos de humor, também chegou a publicar histórias de terror, histórias sobre sobrenatural, várias coisas desse tipo. Ainda em 1937, percebendo esse sucesso do Major e tudo mais, Everett M. Buzz Arnold cria a Quality Comics. A Quality Comics, ela viria a ficar conhecida principalmente pelos personagens super-heróis dela, que não era parte ainda. Ela, da mesma forma que a National Allied e a Detective Comics, publicava histórias de detetives, policiais, ficção científica e, lógico, da mesma forma, autores, pessoas autorais e desenhistas publicando coisas totalmente inéditas. Em 1940, como eu tinha falado, surge a National Periodicals Publication. O que era exatamente essa editora? A National Periodical Publication era a união da National Allied e da Detective Comics.
O que Harry Donenfeld e Jack Leibowitz tinham feito? Eles conversaram com o Major, né, falaram com o Major que o Major não tinha mais necessidade de ficar cuidando das duas editoras, que eles iam unificá-las. Eles compraram a parte do Major na National Allied, compraram a parte do Major na Detective Comics e uniram as duas em uma única editora, que era a National Periodics Publication. E aquele selinho que todo mundo conhece da ADC Comics era exatamente da National Periodicals. Em 1938, Harry Donenfeld, ele simplesmente ajuda Max Gaines, um grande editor, um grande escritor de quadrinhos, a criar a sua própria editora, que seria a All American Publications. A All American Publications seria uma das grandes editoras a publicar personagens super-heróis nos quadrinhos. Então, em 1938, quando surgia a Action Comics número 1, Max Gaines criava a All American Publications. Em 1944, eles decidiram unir, né, comprar a parte de Max Gaines na All American. Max Gaines saiu somente com uma mão na frente e outra atrás? Não, não saiu dessa forma. Ele saiu com duas publicações, onde ele criou a Education Comics. A Education Comics publicava histórias bíblicas, além de histórias dos Estados Unidos. Ele saiu com a editora lançando essas duas publicações. E eles pegaram a All American, uniram a National Periodicals, eles criaram a National Comics, como nós conhecemos até a década de 80. Já quando vamos para 1940, Wilford Hamilton, Captain Billy Fawcett, cria a Fawcett Comics. A Fawcett Comics é criada em 1939 para publicar vários personagens mascarados, exatamente seguindo a ideia do que a National Periodicals estava fazendo já naquela época. Em 1945, John Santangelo e Ed Levi decidem criar a Carlton Comics. A Carlton Comics, ela vem no embalo da Fox. A Fox Publications era uma editora que havia sido criada há um tempo, em 1938 também. Ela havia criado o Wonder Man, só que teve que simplesmente, na primeira publicação, desistir, porque Donenfeld e Leibowitz haviam processado a empresa, criaram outros personagens, como o Besouro, por exemplo, e ela foi adquirida por Santangelo e Levi. A Carlton Comics, então, embarcava na editoração de super-heróis também, e mais pra frente viria a publicar alguns dos maiores super-heróis que viriam a fazer parte dela, que seriam o Capitão Átomo, Besouro Azul 2, Pacificador, Peter Cannon, o Relâmpago, Sombra da Noite e Questão. Em 1956, a National Comics viria a adquirir a Quality Comics. A Quality Comics, como eu tinha falado, ela tinha também se responsabilizado a criar quadrinhos de super-heróis. Entre esses super-heróis estavam o Homem-Borracha e os Combatentes da Liberdade. Os Combatentes da Liberdade eram super-heróis, né? Tio Sam, Bomba Humana, Lady Fantasma, Homem Polegar, o Condor Negro, o Raio, que lutavam contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E a National Comics, em 1956, praticamente no final da Era de Ouro, adquire a Quality Comics. Em 1972, como a Fawcett ela havia sofrido um processo por conta do Capitão Marvel, que na época era Capitão Marvel, hoje é conhecido como Shazam, e toda a família Marvel, eles haviam sofrido um processo da National Comics por considerar o Capitão Marvel semelhante, uma cópia do Superman. Eles sofreram um processo, perderam esse processo, eles perderam esse processo e tiveram que simplesmente descontinuar o Capitão Marvel. Eles estavam simplesmente capengando. Então, em 1972, a National Comics ganha as propriedades intelectuais de alguns personagens da Fawcett Comics. Não são todos, alguns migram para outras editoras, mas eles pegam um dos principais personagens, que era o Capitão Marvel, que já não podia mais ser chamado de Capitão Marvel, porque o nome já havia sido adquirido em 1961 pela Marvel
Comics. Então, ele ficou conhecido somente como Shazam, como a gente conhece hoje. Apesar de, no interior da revista, ele era chamado de Capitão Marvel, tínhamos a Mary Marvel, tínhamos o Capitão Marvel Jr., tínhamos o Tio Marvel, tínhamos os Tenente Marvel, mas fora tinha que ser Shazam. Em outubro de 1973, os personagens da Quality Comics vieram a surgir na Justice League of America 107 na Terra X. A Terra X era uma representação dentro do multiverso DC que a Segunda Guerra Mundial não havia acabado. Então os combatentes da liberdade, eles lutavam ainda contra o Eixo. Então você via isso acontecendo, a Liga da Justiça vai lá ajudá-los a enfrentar o Eixo. É mais ou menos uma forma de introduzir a Quality Comics no universo da National Comics, ou, no caso, já era conhecido como Multiverso DC. Em setembro de 1982, a Fawcett Comics embarcava também no Multiverso DC. Surgia a Terra S na DC Comics Presents 49. O Superman viajava para a Terra S, aonde junto com o Capitão Marvel eles enfrentavam o Adão Negro. Em 1983 surge a Terra 4. A Terra 4 era nada mais nada menos do que uma representação da Carlton Comics. A Carlton Comics havia descontinuado seus quadrinhos a partir da década de 80 e alguns personagens migraram para outras editoras. A National Comics, no caso a DC Comics, conseguiu adquirir alguns desses personagens, que eram nada mais nada menos que os personagens que eu citei. O Besouro Azul 2, o Capitão Átomo, Pacificador, Peter Cannon, Sombra da Noite e o Questão. Esses personagens, Alan Moore desejou usá-los em uma edição que ele estava querendo fazer, em 2 edições, onde mostraria os personagens, de certa forma, vivendo em um mundo real, onde eles influenciavam a vida de todos. Só que a presidente da DC Comics, na época, falava que ela tinha intenção de usar esses personagens, como ela veio a fazer em 1986, na Crise nas Infinitas Terras, escrito por Marv Wolfman, desenhado por George Pérez. Besouro Azul 2 viria a participar, bem como todos os personagens da Terra 4. Então, o que Alan Moore fez? Alan Moore e Dave Gibbons criaram o Watchman. Em setembro de 1986, eles lançavam o Watchman. O Watchman durou 12 edições e eles transformavam os personagens da Carlton Comics em outros personagens. Por exemplo, o Besouro Azul ficou conhecido como Coruja. O Capitão Átomo era o Dr. Manhattan. O Pacificador era o Comediante. Peter Cannon era o Ozymandias. A Sombra da Noite era Espectral. E o Questão era o Rorschach. Bem mais pra frente, em 1993, a DC Comics viria a permitir a criação da editora Vertigo Comics pela Karen Berger. A intenção de Karen Berger era publicar quadrinhos mais adultos, coisa que a DC não fazia na época. Então, com a criação da Vertigo Comics através do Sandman, que era uma edição de Neil Gaiman com vários outros artistas, se criava uma editora totalmente voltada para um público mais adulto. No mesmo ano, em 1993, Dwayne Johnson, Dennis Cowan, Michael Davis, Derek Ted Eagle criavam a Milestone Media, também dentro da DC Comics, mas era uma editora. E nessa editora nós tínhamos personagens totalmente afro-americanos. Vale até dar um bom destaque para o Super Choque, que virou desenho animado, tá aí para virar um filme também. Então até a galera tá até pensando em quem pode viver o Super Choque, o Virgil Hawkins. Ela era uma editora totalmente voltada para o público afro-americano. Todos os super-heróis, em sua grande maioria, eram negros. Então a Milestone surgiu em 1993. Em 1992, antes de qualquer uma dessas duas, tanto da Vertigo quanto da Milestone, surgiu a Image Comics. A Image Comics era a união
de várias editoras dentro de uma só. Bem no estilo do que a DC estava fazendo com a Vertigo Comics com a Milestone. Uma dessas editoras era a Wildstorm Productions, criada por Jim Lee. Mas Jim Lee não ficou somente com a Wildstorm. Ele também criou a Homage Comics. Além do que, foi o financiador de Joe Madureira, J. Scott Campbell e Humberto Ramos na criação da Cliffhanger Productions. Essa formava a Wildstorm Productions. Elas todas foram adquiridas pela DC Comics em 1998. Jim Lee vendeu todas as suas editoras em 1998 para a DC Comics. No ano seguinte, 1999, nós tínhamos a criação da American Best Comics, uma outra editora dentro da Wildstorm que era criada por Alan Moore. E nessa editora, Alan Moore revisitava personagens do passado, tentava retrazer personagens totalmente esquecidos, sem licença mais, para este novo selo. Como vocês viram, todas essas editoras, hoje em dia, formam o que a gente conhece como a DC Comics, a DC Entertainment. Hoje em dia você não vê tantos os personagens que já fizeram parte ou que fazem parte das editoras sendo publicados. Por exemplo, muitos personagens da Wildstorm não são mais publicados. Personagens da Vertigo Comics, de certa forma, foram esquecidos ou então estão sendo relançados no DC Black Label, que é um novo selo da DC Comics. A DC, hoje em dia, ela não financia mais editoras. Eu acho que a única que talvez ela financie vai ser a volta da Milestone Media. Eu não sei se a Milestone vai ser um selo ou se vai ser uma editora como ela era antes. Mas ela deixou de financiar editoras e começou a financiar selos. A DC Black Label engloba todas as histórias adultas da DC Comics, a mesma coisa que a DC Vertigo fez e que antes dela a Vertigo Comics de Karen Berger fez também. Então é isso aí, galera. O vídeo é exatamente esse. Eu só queria falar para você sobre as editoras que fazem parte da editora DC Comics. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não sabiam de nada disso, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, curte aí, lógico. Se vocês não gostaram, pode discutir, não tem problema nenhum vocês discutirem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Eu gostaria que vocês comentassem aí, falassem aqui embaixo o que acharam do vídeo. Se vocês sabiam que a DC Comics era formada por todas essas editoras. E também gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo. Compartilhe esse vídeo que me ajuda muito. Todos os compartilhamentos que vocês fazem aqui, tá certo? Eu vou ficando nessa, agradeço a todos. E lógico, eu esqueci. Se inscreve aí no canal. Se inscreve aí e não esquece nunca de ativar a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui. Agora sim, eu vou nessa. Agradeço a todos. Até. Fui.